Conflitos internos na empresa. Nesse vídeo você vai aprender estratégias valiosas para que você possa minimizar esses conflitos que são super normais. Mas antes, roda a vinheta. Eu sou a professora Ig, sou professora de oratória aqui do Clube da Fala e hoje eu vou te passar 3 estratégias para que você possa minimizar os conflitos que acontecem na sua equipe. Estratégia número 1. É muito importante que você conheça a sua equipe. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia num primeiro momento, mas eu te garanto que não é. Conhecer a sua equipe em que sentido? Conhecer fatores comportamentais, estudar diferentes estilos comportamentais. Mas por que, Ig? Porque o comportamento, meu povo, ele altera a nossa comunicação. O DISC, por exemplo, que é a metodologia que a gente trabalha aqui no Clube da Fala, que analisa diferentes perfis comportamentais, vai mostrar pra gente como que a gente, dependendo da fase da vida que a gente tá, do momento agora, de com quem a gente convive, do lugar que a gente mora, a gente vai ter fatores comportamentais predominantes que vão ter um impacto na nossa comunicação. Então é muito importante que um gestor ele conheça diferentes perfis comportamentais para que ele consiga entender. Fulano tem características predominantes desse perfil, nesse momento. Ciclano tem características de outro perfil. Ele tenha, de fato, um olhar atento, ele tem essa percepção aguçada e ele faça esse dever de casa, esse estudo de mapeamento de perfil, se conheça também, obviamente, mas que ele conheça a equipe dele para ele saber com quem ele está lidando. Você não está lidando com números, você está lidando com pessoas, e pessoas são diferentes. Então a gente precisa conhecer, saber com quem a gente está lidando, saber o máximo de coisa possível para que a gente consiga gerir esses conflitos. Dica número 2, estratégia número 2. Você precisa praticar a escutativa. Talvez seja as palavrinhas que a gente mais fala aqui no Clube da Fala. Escutar ativamente é muito importante se você quer ser um bom comunicador. Assim como não existe bom escritor que não seja um bom leitor, não existe bom comunicador que não é um bom ouvinte. Uma pessoa num cargo de gestão, num cargo de liderança, ela precisa aprender a ouvir tudo que se passa ao redor. Como que as pessoas falam, como que elas transmitem as opiniões, o quanto de coisa que passa, o quanto de coisa que as pessoas deixam de falar. Ter essa escutativa te ajuda, inclusive, na estratégia número 1, que é de você conhecer melhor as pessoas. Como que o fulano daquela equipe se comunica? Será que aquilo ali é um padrão recorrente? Ou não? Eu tenho uma pessoa que sempre sorri a beça, brinca. E aí, de umas semanas, ela começou a falar bem pouquinho, só fala o necessário, parou de sorrir. O bom ouvinte, ele vai perceber isso muito rápido. Uma pessoa que não tem uma escuta tão ativa, talvez demore um pouco mais de tempo. E aí, quando você tem escuta ativa, é muito mais fácil você conseguir sanar os problemas antes que eles se potencializem. Você ajuda a pessoa muito antes. Então, pratica a tua escuta ativa, porque isso também te ajuda a fazer rapport. Rapport, que é uma outra palavra que a gente repete muito aqui no Clube da Fala. Inclusive, comenta se você sabe o que é rapport. Me diz aqui se você sabe o que é. Rapport é você criar conexão, criar espelhamento com a outra pessoa. Então, eu tô lidando com uma pessoa que é mais emocional, eu vou ter uma fala mais emocional. Tô lidando com uma pessoa que é mais racional, eu vou ter uma fala mais racional. Se a pessoa ela tem uma comunicação assim muito introvertida, eu não vou sair falando assim com essa pessoa, que eu vou assustar. Então, quando a gente tem escuta ativa, escutar não é só com o ouvido, não. É você ter uma percepção do todo. Você consegue fazer uma adequação da sua linguagem para aquela pessoa. Estratégia número 3. Escolha o momento correto para dar feedback. Como assim, Ig? Gente, é um erro muito comum, especialmente de quem ocupa um cargo de gestão há pouco tempo, que é querer dar feedback a todo momento, à torta e à direita, em qualquer espaço. Aconteceu tal coisa com fulano, deixa eu dar um feedback. Não. Quando você é um comunicador atento, quando você quer evitar conflito, você precisa escolher o melhor momento. O que isso significa? As pessoas, elas dizem pra gente o tempo inteiro como é que elas estão. Mas a gente precisa colocar em prática o que eu falei antes, ter a escuta ativa e conhecer a sua equipe.
Vamos supor, pegar o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Eu tenho uma pessoa que ela é muito brincalhona, ela ri, ela brinca, ela sempre se comunica muito expansivamente. E aí, hoje, ela chegou para trabalhar muito amuadinha, com uma cara fechada, olhando para baixo, falando pouco, só falando bom dia, boa tarde, sem dar muita conversa. E a pessoa, ela é muito expansiva, e nesse dia ela chegou assim. Aí, aconteceu uma coisa semana passada e eu preciso dar um feedback. Será que aquele é o melhor momento de dar o feedback para ela? Será que não aconteceu alguma coisa que deixou ela daquele jeito? Se eu estiver atento, se eu tiver uma escutativa, se eu conheço aquela pessoa, eu vou chegar e eu vou perceber que aquele não é o melhor momento. Escolher o momento de acordo com o tempo e espaço, o horário que você dá um feedback tem impacto. O dia da semana que você dá um feedback tem impacto. A hora do dia, já falei do horário, mas assim, o momento do dia, é o começo do expediente, é o final do expediente, tudo tem impacto. Então, assim, é muito importante, aí só a diquinha bônus, que o gestor, que o comunicador, ele consiga diferenciar o que é urgente do que é importante. Muitas vezes a gente confunde, a gente acha que uma coisa é urgente quando na verdade ela é importante. O que é importante a gente resolve amanhã, o urgente é hoje, o prédio tá lá pegando fogo. Mas quando é importante, dá para ser amanhã. E se não é o melhor contexto, então deixa para ser amanhã. Isso faz sentido para você? Você consegue diferenciar o que é urgente do que é importante? Você lida, já teve algum gestor que não sabia disso, e aí sempre queria sair dando feedback, tudo era urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Se isso já aconteceu com você, me conta, comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler, eu adoro saber. A gente fica muito feliz. E isso também ajuda a gente a impulsionar o conteúdo, a criar mais conteúdo em cima disso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, comenta o quanto você quiser e dá aquele joinha que a gente precisa, tá bom? Beijo, a gente se vê no próximo.